Olá, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero contar algo, muito importante, algo que Deus realizou, na verdade Ele está realizando na minha vida, e eu resolvi hoje contar tudo que Deus tem colocado no meu coração, como começou. E aí eu convido já vocês a ficar até o final do vídeo, tá? Porque é algo tremendo. E dizer para vocês para estar compartilhando esse vídeo, deixando o seu joinha. E gente, quem não me segue no Instagram, por favor, me sigam lá. O meu Instagram é Manu Calmonges, E lá às vezes eu não posto coisas eu não falo coisas que está aqui, eu falo lá no meu Instagram, e tem coisas que eu quero, a partir desse vídeo hoje, mostrar algumas coisas no meu Instagram. Então, se você quer saber mais a respeito do que eu vou falar aqui, quiser me acompanhar nas redes sociais, eu convido vocês a me seguir no Instagram, Manu Calmonges, porque lá eu vou estar dando algumas, como posso dizer, eu vou mostrar algumas coisas para vocês e dar continuidade, a esse sonho que Deus acabou de estar ai, gente, eu posso dizer, gente, Deus, Ele acabou de me presentear com aquilo que Ele me fez sonhar humano. Então, gente, sem mais enrolação, vamos para o vídeo e bem-vindo ao canal Levando a Palavra. Então, amados, antes de contar tudo aqui, como foi que eu recebi da parte de Deus um sonho de montar minha livraria cristã, eu vou ler para vocês Provérbios 16:3, que fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quem acredita nessa palavra, deixa uma mãe aqui embaixo desse vídeo. Mas só para quem acredita. E quando a gente entrega os nossos planos ao Senhor, Ele faz esses sonhos darem certo. Então já deixa aí seu comentário aí embaixo. Eu creio, eu acredito, eu confio no Senhor. Comenta qualquer coisa glorificando o nome do Senhor, porque Ele vai te honrar nessa terra em nome de Jesus. Então, para quem não me conhece, gente, eu me chamo Manu Calmonges e hoje eu vim contar para vocês um sonho que Deus colocou ao meu coração há um ano atrás, gente. Apenas um ano atrás, o Senhor colocou um sonho de uma livraria cristã. Mas muita gente vai me perguntar: você sempre teve um sonho de ter uma livraria? Eu digo para vocês que não. Nem gostava de ler, gente. Eu nunca fui boa de leitura, eu nunca gostava de estar lendo, mas por que um sonho de uma livraria? Vou contar para vocês tudinho nesse vídeo, e se caso não der tempo, gente, a gente faz esse vídeo em duas partes, mas eu vou contar tudo que Deus fez até aqui, amém? Então, há um ano atrás, gente, eu morava no estado de Minas Gerais, e no decorrer dos meus vídeos, para quem assiste os meus vídeos aqui no canal Levando a Palavra, eu conto muito testemunho que eu tenho vivido da parte de Deus. Eu conto a minha trajetória de vida, porque o intuito desse canal é levar Jesus através da minha vida, o que Ele fez, o que Ele continua fazendo na minha vida. E o Senhor, Ele me mostrou há um ano atrás que eu tinha que viver pro louvor da glória dele. Apesar que isso a gente é criado, todos nós seres humanos somos criados para o louvor da glória de Deus. Mas às vezes a gente toma algumas atitudes nas nossas vidas que são nossas próprias vontades e esquece dos sonhos que Deus sonhou para as nossas vidas. Porque quando Deus, Ele te escolheu, Ele me escolheu no ventre da nossa mãe,
Ele já tinha uma trajetória, ele já sabia o que ele iria fazer nas nossas vidas. Mas o livre-arbítrio do homem atrapalha os planos de Deus, porque a gente tem que decidir algumas coisas, a gente tem que tomar algumas decisões. E isso atrapalha os projetos de Deus acontecerem na nossa vida, amém? Então, há um ano atrás, gente, eu morava no estado de Minas Gerais. Eu tinha o meu emprego, trabalhava em uma empresa maravilhosa, né? Hoje eu vou falar até o nome dessa empresa, o Magazine Luiza. Era uma empresa que eu amava, foi um dos melhores empregos da minha vida. E eu agradeço muito a Deus por essa empresa, né? Ter me recebido de braços abertos. E o meu marido, gente, ele era vigilante de um shopping bastante conhecido na cidade. E a gente tinha uma vida razoável, a gente, né, vivia naquela cidade bem comparado ao que a gente, né, vive aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena. Mas Deus, ele conhece os propósitos, ele sabe de todas as coisas. Amém? Tô contando aqui na ousadia, gente, porque eu tô sentindo a graça de Deus aqui nesse momento. Tô sentindo uma autoridade, tô sentindo, sabe, como se Deus falasse assim, fale tudo, deixe o resto comigo, confie apenas em mim, como se você tem confiado. E eu tô fazendo isso, eu tô usando a minha ousadia, tô usando a minha coragem, tô usando a determinação que ele colocou no meu coração pra contar, gente, o tamanho desse Deus, né? E eu tô aqui enrolando e não vou pro ponto, amém. Mas eu vou chegar lá, tá? Fica aí comigo até o final, porque vocês vão entender que tamanho, vocês vão compreender o tamanho desse Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra, amém? Então, voltando, há um ano atrás, gente, Deus me deu um sonho, né? Depois que eu criei o canal Levando a Palavra, que foi onde Deus colocou no meu coração para eu estar contando o que Ele fez na minha vida, eu comecei a gravar alguns vídeos. E aí, gente, no período que eu estava gravando esses vídeos, o Senhor começou a tirar todo o desejo de trabalhar para outras pessoas do meu coração. Eu comecei a sentir uma frieza tão grande no meu emprego que eu comecei a falar com meu marido que eu queria vir embora, sabe? Que naquele momento foi Deus já confirmando a nossa volta para cá. Ele começou a tirar, sabe, os sonhos que a gente tinha, os projetos que a gente tinha para fazer naquela cidade. E nisso, gente, foi muito rápido mesmo. E no período que eu comecei a gravar os vídeos pro canal, Deus começou a me dar, sabe, gente, o que eu posso dizer para vocês é que eu comecei a ter sede de Deus e comecei a ter momentos com Deus a sós que eu não tinha, né? Eu achava que só ir à igreja e louvar e buscar a presença dele era o suficiente, mas separar um momento para ele, eu não tinha esse momento. E foi acontecer isso de um ano para cá, tá, gente? Depois que eu criei o canal, eu comecei a ter um momento com Deus que chama hoje devocional, né? É muito importante nós, seres humanos, nós como cristãos, separar um momento para o Criador, né? Pra gente até ouvir a voz dele, saber, tomar direção na nossa vida, a gente precisa ter esse momento com Deus. E foi algo tremendo que Deus fez, gente. Quando eu comecei a ter momentos com Deus, eu consegui ouvir a voz de Deus mais próximo. E aí, gente, o que aconteceu? Nesse período que eu tava tendo esse momento com Deus, eu comecei a sentir a vontade de trabalhar com Bíblias, sabe? Falei, meu Deus, vem assim na hora, sabe? Eu tava orando de joelho e aí veio aquele pensamento, por que você não trabalha com Bíblias para poder, né, juntar a obra que você tá fazendo, que é criar um canal evangelístico, e eu queria trabalhar com algo também evangelístico, né? E aí eu desci a escada correndo assim, com muita, sabe, aquele desejo que a gente não sabe controlar para contar depois. Aí eu desci a escada e contei pro meu marido que eu queria trabalhar com Bíblias, com coisas evangélicas. Aí, nessa semana mesmo, gente, foi algo muito rápido mesmo.
eu comecei a sentir desejo de criar um nome, né, para essa livraria. Não era nem livraria que eu sonhava no momento, eu queria trabalhar com Bíblias, mas porém eu queria fazer algo com nome, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar nome no YouTube, de livraria, como poderia ser, né? E aí, gente, o desejo só aumentava. Aquela coisa, sabe, só crescia. E eu comecei a sonhar muito alto. Comecei a ter um sonho de uma livraria muito linda na minha cabeça. Uma livraria, gente, diferenciada de todas as livrarias cristãs que eu já entrei. Mas eu comecei a sonhar muito alto. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com meu marido na frente do computador quase 1 hora de relógio. E aí, gente, o que aconteceu foi que eu decidi procurar nomes no YouTube de livrarias, né? E aí, gente, eu peguei e aí eu fiz uma lista imensa de nomes de livrarias, de nomes bíblicos que tinham significado, para ver se era aquilo que eu queria. E eu comecei a anotar, gente, foi 20 nomes. E aí não foi nenhum daqueles nomes que eu tinha anotado. E eu falei assim, meu Deus, 20 nomes aqui e eu não escolhi nenhum, porque eu não gostei mesmo, gente. E aí passou esse dia, no outro dia eu comecei a ler o nome pra minha sogra, que eu converso muito com ela. E aí ela gostou de 2 nomes, mas ainda ficou aquela coisa meio, sabe? E aí eu falei, meu Deus, eu preciso criar um nome. Aí eu conversei com Deus assim, Deus, é o Senhor que vai me dar um nome, não é eu que vou escolher o nome. E aí, gente, nesse mesmo dia, eu estava em casa e meu marido tinha saído. Eu fiquei em casa, eu não sei. Eu sei que eu fiquei um período sozinha, um momento sozinha dentro de casa. E eu falei assim pra Deus, Deus, se for o Senhor que tá me dando esse desejo, é o Senhor que tá colocando isso no meu coração, o Senhor vai me dar esse nome hoje. Eu quero esse nome hoje, Senhor. E aí, gente, eu comecei a entrar em pesquisa de nomes em inglês e significado. E eu vi o nome Heaven. Gente, foi tremendo, viu, nesse dia. Vi o nome lá, Heaven. E olhei o significado que dizia céu, morada do Altíssimo, casa Todo-Poderoso. E eu amei esse nome, o significado Heaven, Heaven. Nome inglês, né, gente? Mas eu fiquei quase mais de horas, gente, falando errado. Eu confundi esse nome com aquele nome Raven, que tem uma festa Raven aí, Mudana, né? Mas eu fui lá, comecei a treinar. Eu falei, não é Raven, é Heaven, Heaven. E aí, gente, veio esse nome que começou a falar no meu coração, a me chamar a atenção, né? Que foi o nome que o Senhor me deu naquela noite. E aí, quando meu marido chegou, aí eu falei, contei pra ele se ele tinha gostado daquele nome. Ele gostou, minha sobrinha também gostou. E eu falei, ai, gente, eu preciso fazer algo pra que ninguém pegue esse nome, pra que ninguém roube esse nome, né? Pra que outra pessoa não crie algo com esse nome. E eu fui lá e eu falei assim, eu preciso oficializar esse nome, Livraria Cristã Heaven. E aí, gente, eu criei o CNPJ. Gente, no começo de tudo, viu? Mas eu tinha criado já CNPJ da livraria. E aí eu tinha criado o CNPJ e eu falei assim, agora eu preciso de uma logo. Gente, foi algo muito tremendo, porque antes de eu começar a sonhar com essa livraria, há 1 semana antes, eu tinha ido em uma igreja, não era a igreja que eu frequentava. Eu fui visitar outra igreja. E naquele dia que eu fui naquela igreja, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Gente, parece brincadeira, mas Deus usa muita pessoa para falar comigo. E Ele sabe como é que eu sou. Eu preciso ouvir a pessoa falando comigo. E além do mais, eu preciso que Ele confirme aquilo que Ele falou. Porque eu quero saber se é dele mesmo. Eu sou meio assim, sabe, com Deus. Então Deus usou um vaso na igreja. Não foi nem a igreja que eu frequentava lá. Foi uma igreja que eu fui visitar, né, com minha sobrinha. E o vaso, pra quem não entende, vaso é pessoa, viu, gente? Pessoas usadas por Deus que entrega recado de Deus para vocês. Mas vocês têm que ter bastante cuidado com profecia, porque tem muitos também que não falam
de Deus, tá? São coisas que a gente tem que ter maior cuidado, porque tem gente que fala de si próprio, entendeu? Não é Deus que está falando, mas eles falam que é Deus que está falando, então é uma obra de engano, né? Então a gente tem que tomar maior cuidado, por isso que eu falo assim, sempre peça a Deus confirmação daquilo que alguém falar com você, para você não, né, não se decepcionar, porque muitas pessoas hoje, abrindo um parênteses aqui, muitas pessoas hoje se decepcionam com Deus porque vasos que se dizem vasos dentro da igreja fala coisas que não foi Deus que mandou falar. E aí aquelas pessoas guardam aquilo para si e aquela profecia não acontece e as pessoas começam a ficar decepcionadas. Então tome cuidado com o que vocês ouvem. Não busque a Deus, não vá atrás só de profecia, mas vá atrás disso aqui, ó. Que a melhor revelação que você pode encontrar hoje é através da palavra de Deus, amém? Então voltando. Peraí, gente, que eu peguei aqui. Caiu aqui meu controlezinho, que eu tenho controle. Hoje eu tô bem chique, né? Um microfonezinho aqui, um fundo bonitinho, com um controlezinho aqui, que eu posso estar parando meu vídeo quando eu errar. Mas amém, tudo Deus que me deu, viu? Não foi nada de mim mesmo aqui, foi Deus que me deu tudo. Tudo foi Deus que me deu, gente. Eu tô feliz com Deus, Deus tá fazendo coisas tremendas na minha vida, mas fica até o final do vídeo pra vocês entenderem o que é que eu tô falando aqui agora, tá? E aí, aquele vaso falou assim pra mim: o seu tempo de cantar chegou. Você é ganhadora de almas. E eu quero o melhor. Foi isso que Deus falou usando a boca daquele homem. Você é ganhadora de almas. Me deu o melhor de você. E o tempo de cantar tinha chegado. E aí, gente, eu fui pra casa. Só como eu acabei de falar aqui, eu sou uma pessoa que eu gosto de confirmação. E, gente, quando chegou no dia seguinte, eu liguei para uma amiga minha que é missionária. E eu sempre gosto de falar com ela porque Deus usa muito ela para mim também. E naquele dia eu contei toda a profecia que eu tinha recebido na igreja e eu falei para ela: eu creio no que Deus falou através da boca daquele homem, mas eu queria entender esse tempo de cantar que Deus falou que tinha chegado. E aí minha amiga começou a falar comigo. Mas naquele momento, amados, Deus pegou ela em espírito, pelo telefone, viu? Eu lá em Minas e ela aqui na Bahia. E começou a falar tudo que o homem tinha falado para mim na igreja. E ali eu entrei em mistério na sala com ela no telefone e eu na sala. A gente começou a falar em outras línguas, né, para quem entende. E eu comecei a entender o que Deus estava falando comigo ali pelo telefone. Que foi coisas grandiosas que ele passou para mim. E ele falou para mim que... E pro meu esposo também, que depois ela quis falar com meu esposo. Falou que tinha algo muito grande nas nossas vidas, que abriu uma porta. E a partir daquele dia, amados, eu comecei a sonhar com essa livraria, como eu acabei de contar, né? E sim, criei CNPJ da Livraria Heaven, criei, né? Aí eu falei pra Deus assim: já criei o CNPJ, preciso de uma logomarca. Aí, gente, eu fui atrás de sabe, pessoas que criam logomarca, eu acho que é gráfica, não sei. Chamei meu marido e falei: preciso criar uma logomarca pra essa livraria, porque, gente, eu tava muito ansiosa. Isso, eu tava trabalhando no magazine, porém eu tava naquele período em casa, sabe? Como eu tenho falado em outros vídeos, que Deus me deixou um ano em casa, sem trabalhar, mas eu tava entendendo já o mover de Deus. Era pra acontecer tudo isso que tá acontecendo hoje, amém? E aí, gente, eu comecei a correr atrás de alguém que faça minha logomarca. Só que eu nunca imaginei que uma logomarca era tão cara. Gente, eu andei tanto e a logomarca era caríssima. Eu, sabe, pesquisei. Eu falei: eu não vou dar esse valor em um desenho. Eu não valorizava, né, gente? Hoje eu valorizo porque realmente, gente, a gente começa a pegar amor. A gente que começa a sonhar com coisas assim, empresariais, né? Essas coisas de comércio, de ter algum negócio. A gente já sonha com uma logo e aí começa a Deus colocar mais sonhos e aí vai, né? Pronto. Não fiz minha logo. Aí, quando eu tô em casa, eu lembrei do meu irmão. Meu irmão, ele trabalha com outra coisa,
porém ele já trabalhou em gráfica, ele é muito bom nisso. Falei com ele, ele falou pra mim assim, olha, eu vou te dar a sua logomarca de presente, eu que vou criar a logomarca da sua loja, deixe comigo. E aí, gente, eu fiquei tão feliz, mas para essa logomarca sair levou quase 2 semanas e eu já tava ansiosa, eu ligava pra ele todos os dias, falava, minha logomarca, cadê? Eu preciso. E quando eu estava perto de pagar mesmo pelo valor da logomarca, aí ele me manda a logomarca, gente. Aquela logomarca que tá lá no meu Instagram, no Instagram da loja. Vou deixar o Instagram da loja aqui, ó. Vai lá correndo visitar essa livraria maravilhosa que é um pedacinho do céu aqui na terra. @Heaven Livraria Cristã, gente. Siga muito, porque através de lá, gente, vocês vão ver o que é que Deus vai fazer. Eu creio que vai ser coisa grandiosa, amém? E aí, gente, meu irmão me deu a logomarca de presente e aí eu criei um Instagram. E aí, gente, sem nada, eu coloquei um Instagram lá só com a logomarca da minha livraria. E aí pedi para os amigos estar adicionando e muitos amigos começaram a seguir a minha livraria. Só que não tinha nenhum produto, né, gente? Aí, gente, o negócio foi ficando mais sério. Comecei a sentir vontade de pesquisar fornecedores. Gente, foi algo tão tremendo. Comecei a pesquisar fornecedores, isso eu lá em Minas Gerais. Comecei a pesquisar fornecedores, coisas diferenciadas. Eu falei para Deus, Deus, eu quero algo diferenciado. De todas as livrarias que eu já entrei, eu preciso de algo que realmente, sabe, o Senhor se agrade. Porque o Senhor falou para mim que quer o melhor. E eu comecei a dar o melhor de mim nos meus vídeos. Para quem vê lá, eu faço, sabe, o melhor. Meu marido edita meus vídeos. E graças a Deus, cada dia Deus tem capacitado ele mais e mais. E eu também queria dar o meu melhor nessa livraria que Deus estava colocando no meu coração. E eu fui pesquisando fornecedores e aí, gente, realmente as coisas foi acontecendo. Quando foi final do ano passado, eu comprei algumas coisinhas para minha livraria, para postar no Instagram. Comprei algumas bíblias, algumas camisas, sabe? E aí, gente, eu comecei a postar. Lá mesmo em Minas Gerais, eu consegui vender algumas camisas, né? E eu vi que Deus estava no negócio. Eu comecei a ficar mais feliz ainda e comecei a sonhar mais alto. As coisas começaram a fugir do meu controle. Para a pessoa que eu sou, eu falo assim financeiramente, gente, é impossível eu ter uma livraria na qual Deus colocou na minha mente. Porque é muito grande, é muito, sabe? Vocês não estão entendendo o que é que eu sonho, o que Deus tem colocado no meu coração. Aí, gente, vim para aqui, para Bahia, tá? Tô pulando muita coisa aqui, mas é só para resumir aqui como foi que surgiu a minha livraria Heaven, a livraria cristã que surgiu do coração de Deus, amém? Que tudo o que eu tenho feito, tudo que eu sou e tudo que eu vou fazer vai ser tudo para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? E aí eu vim embora, vim para a Bahia. Quem quiser conhecer um pouquinho mais das minhas histórias, né, da minha experiência com Deus, do meu testemunho de vida, é só assistir os meus vídeos que eu tenho contado tudo, tá? Esse vídeo aqui, ele é específico, né, para você entender como foi que surgiu esse sonho que muitas pessoas não conseguem entender, né? Uma livraria, porque ela tinha tudo para se dar bem na empresa, ela tinha tudo para fazer outra coisa, mas ela prefere vender bíblias. Vai entender os propósitos de Deus na vida de alguém, né? Então eu comecei a pegar amor de verdade. Eu comecei a sonhar e fazer com que as pessoas sonhassem junto comigo. Eu comecei a transmitir essa livraria para as pessoas, onde as pessoas começaram a sonhar. O meu marido começou a sonhar. E a gente ficava horas e horas fazendo os planos com o que Deus colocou no meu coração. Não foi nem no coração do meu marido, no meu coração. E o meu marido, ele acreditou nesse sonho, ele apostou e a gente até
criou um site, gente. A gente tem até o nosso próprio site. E para você ver que não é de mim mesmo, é de Deus. E aí eu criei um site, criei minha logomarca, criei meu CNPJ, criei o Instagram da loja. Tudo que uma loja grande, sabe, tem. A minha livraria cristã tem. Então, quem não conhece, gente, vai lá, gente, dá uma olhada de novo na minha livraria. Segue lá muito, viu? Eu tô focando nisso porque hoje o foco vai ser ela, Heaven, viu? Heaven, livraria cristã. Amém? E aqui estou eu, gente, em 25 de julho de 2021. Há um ano atrás, Deus me fez sonhar com essa livraria. E neste dia de hoje, dia 25 de julho de 2021, Deus fez algo tremendo durante essa semana. E eu vou contar aqui para vocês entenderem o que Deus pode fazer na vida de alguém, tá? Nos meus outros vídeos, eu venho falando a minha trajetória, como Deus me trouxe até de novo, novamente para minha cidade natal. E para quem não sabe, gente, para quem não sabe, eu e meu marido pediu conta da nossa empresa para poder vir embora, porque Deus colocou uns propósitos no nosso coração de fazer a vontade dele. E a gente largou tudo, pediu conta. Eu ainda consegui, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que o meu gerente me demitisse. Eu conversei com ele lá e Deus tocou no coração dele, eles me demitiram e eu consegui pegar o meu tempo. Mas o meu marido, gente, não conseguiu. E a gente veio com o meu pouquinho de dinheiro, que 3 anos em uma empresa, gente, a gente não recebe quase nada, né? E com meus 5 meses de seguro de desemprego. Mas amém, gente. Eu, desde quando cheguei nessa cidade, eu tenho glorificado a Deus pelo que Ele tem feito. Não sei o que Ele vai fazer na frente, mas eu já glorifico a Ele aqui. Pra quem também não sabe, gente, ainda a gente paga o consórcio do nosso carro, que é a parcela altíssima, tá? E esse mês foi o meu último mês de seguro. Próximo mês a gente tá sem emprego aqui na cidade ainda. A gente colocou currículo, né? Meu marido colocou currículo na área dele, mas ainda não foi chamado. Eu também coloquei alguns currículos, porque a gente chega a um período na nossa vida que a gente também tem que correr atrás. E aí não fui chamada, mas eu sempre pensei assim: Deus, Ele não vai te tirar de algo que você estava vivendo melhor para te dar coisa pior, certo? Eu não desvalorizo o trabalho de ninguém, eu creio, porque para quem também não sabe, eu já trabalhei em camelô. Aqui na minha cidade, gente, tem uma festa todo ano que é da padroeira da cidade. E quando eu era bem mocinha, eu não tinha dinheiro para comprar roupa nova. Pergunta a minha mãe, quem quiser, né, tirar suas conclusões. Eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha condições de me dar uma roupa nova. E eu trabalhava em camelô, viu? Trabalhava vendendo roupa para outras pessoas para ganhar R$10 o dia. Tô contando aqui porque Deus está me permitindo contar, viu? Eu não tô contando aqui porque eu quero dar uma de coitadinha, não. Eu quero dizer para vocês que Deus, eu sempre criei e creio que Deus, Ele não te dá coisas piores do que você já viveu. Ele sempre vai te dar coisas sempre melhores. Isso é para quem crê. E na minha vida, Deus sempre tem me dado coisas melhores. Ele nunca me deu trabalho inferior que o outro. Ele sempre me deu um melhor que o outro. E eu creio nesse Deus, gente. Amém? E é o seguinte, o meu seguro acabou. Eu não tenho mais dinheiro. Meu marido também não tem dinheiro. Mas Deus fez algo nessa semana que me surpreendeu. Na quarta-feira, né, estou aqui contando esse testemunho, dia 25 de julho de 2021. No dia 22, caiu em uma quarta-feira, que é o dia que eu realizo a minha célula aqui em família. E nessa célula, gente, a gente agora não está focando só dentro da minha casa.
A célula a gente está fazendo nos lares agora. Cada quarta-feira em uma casa, sabe? E quarta-feira foi aniversário da minha irmã. E aí, como a célula foi lá, né? Eu decidi, gente, levar um bolo, comprar um bolo baratinho e confeitar em casa e levar. E quando eu fui para sair para comprar esse bolo, presta atenção no que eu vou contar agora, gente. Eu falei para vocês que eu não tenho nenhum centavo na minha mão. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus, né? O próximo mês só Deus sabe o que pode acontecer. E, gente, antes disso, né? Antes de eu chegar a essa parte, eu falei com Deus assim: Deus, o Senhor sabe que a gente não tem mais nada, que a gente não tem emprego, que a gente tem parcelas para pagar de carro e que, Senhor, a gente não tem recurso mais nenhum. Deixa eu falar algo para vocês. Você está vendo esse fundo aqui diferenciado, né? Porque quem assistir outros vídeos vai ver sempre 2 quadrinhos atrás de mim. Eu não tinha cenário, eu não tinha nada. E eu comecei a usar minha fé, né? Porque é o seguinte, gente. Mês passado, o pouquinho de dinheiro que a gente tinha, eu falei para Deus assim: Deus, se o Senhor me deu um sonho desta livraria e o Senhor falou que quer o melhor de mim, eu vou te dar o melhor. O pouquinho de dinheiro que eu estava na mão, eu comprei alguns móveis para aperfeiçoar a minha livraria online, porque a minha livraria ela funciona pelo Instagram. E eu colocava as coisas da minha livraria dentro de um guarda-roupa. E aí eu me atrapalhava porque até para pegar um produto ficava embolado, sabe? Eu não sabia onde estava e era uma coisa meio desorganizada. E como Deus falou para mim, eu quero o melhor, minha filha. E eu falei para Deus, usei a minha fé, um pouquinho de dinheiro que eu tinha, não tinha mais nada. Falei, eu vou comprar alguns móveis e vou montar minha livraria em casa. E aí eu comecei a montar minha livraria em casa. Quem acompanha o meu Instagram sabe que eu, né, postei alguns stories, né, agradecendo a Deus pelo um pouquinho que eu estava conquistando. E aí também comprei, né, para a glória de Deus, eu quis montar um cenário para o meu canal, porque, gente, eu falei, meu Deus, eu gravo vídeo, o Senhor falou que quer o melhor, até o cenário, sabe, simples demais para o Senhor. E aí eu disse, eu vou criar um cenário, né, melhor para levar a palavra de Deus. E aí, gente, montei, tá? Aqui tá o cenário, tá? Mas notebook aqui, gente, eu já tinha, tá? Então não fale que eu gastei o dinheiro sem necessidade, não. E aí montei meu cenário. Quando foi essa semana, eu fui, né, que eu tô contando aqui, na hora que eu fui comprar o bolo para levar pra célula, que era o aniversário da minha irmã. Aí eu chamei a minha sogra para ir comigo. Minha sogra pegou e foi comigo. Nessa ida, quando a gente foi comprar esse bolo, ela falou assim para mim, Manu, vamos dar uma olhada em alguns pontos, né, comerciais daqui para ver se tá alugando, pra gente saber mais ou menos quanto é que custa o valor do aluguel. Aí eu falei assim, olhar sem nenhum centavo na mão, não tenho mais dinheiro, gente. Não tô falando aqui para dar uma de coitadinha, não. Eu tô falando aqui porque realmente é o que tá acontecendo agora, tá? Nesse período desse vídeo aqui, eu tô contando o que tá realmente acontecendo e que Deus me permitiu contar tudo. Eu não sei o que ele vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer. E aí quando a gente foi para pesquisar esses pontos, né, comerciais,
Aí a gente chegou em alguns lugares e as pessoas falavam: ah, não tem nenhum ponto por aqui não, tá tudo lotado. E os pontos daqui são muito caros, não compensa você montar uma livraria. Cheguei em outro ponto, a moça falou: olha, você precisa conhecer pessoas para poder te indicar para estar alugando. E nos tirando de tempo, né? E aí a gente não desistiu naquele mesmo dia. A gente veio, eu falei pra minha sogra: vamos lá em casa colocar o bolo, senão, né, pode chover e molhar. E a gente volta novamente. A minha sogra falou assim: vamos um pouco lá mais pra frente. Eu falo mais pra frente, gente, porque existe o bairro e existe um pouco mais pra frente, onde a gente anda para ir para a direção do comércio, né, do centro da cidade. E aí, nessa ida, novamente que a gente foi, isso já era quase 3 e pouca da tarde e ainda não tinha me organizado para preparar a célula, porque a gente leva a palavra e a gente tem que se preparar para dar a palavra da noite. E a gente foi. E aí, minha sogra falou assim: vamos um pouquinho lá para frente. E quando a gente foi, tinha Deus me fez entrar em um hortifruti de uma irmã, né, lá da igreja onde eu frequento agora. E essa irmã, ela é novinha assim, ela é jovem. E ali, quando eu entrei para perguntar se ali, naquele local ali, estava alugando algum ponto, se ela sabia, Deus usou tremendamente a boca daquela jovem e começou a falar. Ela começou a contar o testemunho dela, de como foi que ela abriu aquele hortifruti e a dificuldade que ela teve, mas ela persistiu. E ali eu via Deus falando comigo e ela falou uma coisa pra mim que eu guardei. Ela falou assim: olha, não desista, não desista, mesmo que Deus te colocar em algo pequeno, você vá, porque é do pequeno que se faz o grande. Lembra, gente, que eu falei no começo do vídeo que eu sonhava com coisas grandiosas, coisas, né? E aí, quando ela falou aquilo, ela fez assim: olha, eu não conheço ninguém aqui que tá alugando ponto, vou te dar meu número, você anota no seu celular e aí você vê, né, qualquer coisa que eu souber, eu te ligo. Só que dali a gente foi mais ousada, eu e minha sogra. Minha sogra falou assim: Manu, tem um lugar um pouco mais pra frente que está vendendo. Talvez a gente pegue o número do homem que está vendendo aquele ponto e ver se ele não quer alugar. Eu falei: nossa, o lugar tá vendendo e eu vou procurar saber se o homem vai me alugar. Fiquei, né? Mas eu fui, acabei de receber uma palavra profética, fui um pouco mais pra frente. E aí a gente chegou naquele local. Gente, a placa de venda. Eu vou colocar aqui uma foto, gente, aqui do lado do lugar, tá? Vocês vão ver aqui, ó, que tem uma placa de venda e tem uma igreja do lado. Olha só o que Deus fez, tá? Placa de venda e igreja do lado. E aí, gente, eu tinha esquecido o celular em casa. Minha sogra estava sem celular, sem caneta para anotar o número. E aí, a gente resolve entrar em algum daqueles pontos comerciais para pedir uma caneta emprestada para anotar aquele número. Olha que Deus tremendo. Gente, eu tô contando aqui, mas eu tô maravilhada do que Deus fez. E aí a gente entra em uma vidraçaria. E quando a gente entra em uma vidraçaria, a gente encontra uma menina atendendo um moço sentado. E a gente fala assim: moça, me empresta a caneta para eu estar anotando aquele número ali, porque a gente tá sem caneta. Aí o moço que está sentado fala assim: o que é que vocês querem? O que é que vocês querem com aquele ponto? Aí minha sogra responde: ah, é porque a gente queria alugar um ponto. Na verdade, a gente quer saber o valor do aluguel, mas o homem tá vendendo, mas a gente vai ligar para ver se ele aluga. Gente, só não tem um centavo no bolso. A pessoa não sabe nem o que é que vai fazer no próximo mês para pagar as contas. Me diga aí.
e a pessoa quer alugar lugar, quer procurar saber de preço para alugar. E aquele moço falou assim: eu sou responsável em vender aquele ponto comercial. Aí a gente falou: meu Deus, a gente não quer comprar não, moça, a gente só quer ver se aluga. Ele falou assim: olha, eu vendo, porém eu vou falar com o dono aqui agora para ver se ele aluga. Mesmo assim, gente. E aí o moço pegou, né, começou a falar com o moço ali, a gente em pé, esperando ele, né. E aí o homem não respondia, e aí já tava chegando a hora de eu voltar para casa, né, porque eu precisava me preparar para dar a palavra da célula. E eu falei assim: moço, me passa o número do senhor, que depois eu ligo pro senhor para saber se o homem vai alugar ou não, quanto é que fica. Aí o homem, o dono, começa a falar com o moço no celular. E aí o homem se levanta da cadeira e começa a pegar aquele telefone e conversar com aquele homem pelo telefone. E eu e minha sogra ficou de frente, imaginando como seria a livraria ali. Eu comecei a sonhar, gente, foi algo tremendo. Comecei a sonhar de como seria a livraria, que, se Deus abençoasse e fosse aqui, ia ser perfeito, porque tem uma igreja do lado. E aí eu falei assim: mas se o aluguel daí, ele for alugar, vai ser caríssimo pelo local, né, gente? E por ser uma estrutura assim de pessoas que têm condição, porque a gente, olhando fisicamente, gente, a gente não tem nenhuma condição, não tem nenhuma, sabe, gente, aparência de quem tem dinheiro, porque as pessoas, eles olham hoje muito aparência. Mas eu vim falar para vocês que a gente pode até não ter, mas o nosso Deus tem. O nosso Deus, quando Ele quer, Ele manda em pessoas poderosas. Quando Ele quer, aquele ponto que estava para vender, Ele tira a placa para alugar para alguém, né, que Ele quer abençoar. E aí, gente, foi isso que aconteceu. Aquele moço ligou para aquele dono daquele ponto e perguntou se ele poderia alugar, se ele queria alugar. O homem falou que era para alugar, poderia alugar. E quando aquele homem falou o valor do aluguel, eu não acreditei. Eu fiquei tão assim feliz, porque não era o valor que eu imaginava, e porém triste ao mesmo tempo, porque eu não tinha um centavo no bolso para garantir aquele ponto. Porque eu acho assim, que se alguém soubesse que ali estava alugando, certamente, gente, já estava alugado há muito tempo. Mas, gente, estava com placa de venda. Então, porque Deus, Ele prepara até o lugar certo, onde Ele quer nos proporcionar algo. E ali eu fiquei feliz. Aí a gente pegou, né, pegou o número do rapaz, voltou para casa e a gente foi conversando. Eu falei: meu Deus, não tenho um centavo, porque se eu tivesse, eu garantia aquele ponto comercial para minha livraria. E aí, gente, Deus usou uma pessoa para estar me abençoando com, 2 meses de aluguel, 2, 3 meses de aluguel. E aí, gente, eu não contei conversa. Liguei pro homem e falei: eu vou querer o ponto, tal, conversando. E aí, gente, foi coisa de 3 dias, gente. 3 dias aqui que eu tô contando, viu? Que aconteceu. Foi muito rápido. E aí, eu peguei e pedi pro homem alugar pra mim e tal. E aí, a gente foi, né, preparar tudo. A gente foi lá no local. E aí, gente, o que eu vim falar pra vocês é que eu hoje estou com a chave nas mãos da minha Heaven, Livraria Cristã. Eu vou falar para vocês também que eu não sei o que é que Deus vai fazer, porque eu não tenho nem dinheiro para estar comprando as mercadorias para a minha livraria. Mas eu estou com a chave. A Heaven, ela não vai ser mais uma livraria online. A Heaven vai ser uma livraria em que as pessoas vão poder chegar, as pessoas vão poder, realmente sentir um pedacinho do céu aqui na terra, porque eu quero realmente que a presença de Deus esteja na minha livraria. É o que eu mais quero, que seja, não
só um ponto comercial, mas que seja um ponto evangelístico daqui da cidade de Valença, Bahia. E para a glória de Deus, eu estou com a chave em mãos e já bati contrato, né? Já bati contrato. Não sei o que Deus vai fazer agora para frente, porque eu já entreguei na mão dele. E eu sei que ele vai fazer, né? E eu tô aqui contando para vocês como tudo começou, né? Porque eu comecei a sonhar com essa livraria. E eu creio que vocês ainda que não me seguem no Instagram, me siga lá, porque eu vou contar algumas coisas, né? Eu vou gravar algumas coisas para vocês. Mas quando tudo tiver tudo certo, quando Deus começa a entrar em ação na parte, né? Porque ele já entrou desde o começo, ele tá agindo, mas eu creio que ele vai agir ainda mais. Não sei o que ele vai fazer, mas está na mão dele. Eu vou gravar para vocês tudo novamente, vou fazer até um vlog, né, mostrando tudo de como foi que tava lá dentro, como vai ficar. Mas eu vim gravar esse vídeo para dizer para vocês que Deus, ele é fiel, ele realiza, e ele tá realizando algo que eu nunca deixei de acreditar. Eu sabia que ia acontecer um dia, mas eu não sabia que ia ser tão assim, né, em coisas, em situações improváveis. Eu imaginava que meu marido ia sair do emprego dele e a gente com o dinheirinho a gente ia abrir, mas não foi nada disso que aconteceu. Deus, ele permitiu a gente chegar num momento, sabe, que não tem mais jeito, não tem mais dinheiro, não tem mais como pagar as contas, não tem como, sabe? E a gente não se desesperou, a gente confiou e Deus, ele entrou com providência mais uma vez, mostrando que ele é Deus poderoso, que ele abre porta onde não existe, que ele é o Deus que abençoa a quem ele quer abençoar, aonde quer que esteja, se você está aqui, se você está em outra cidade, se você está em outro país, aonde Deus quer te abençoar, ele vai te abençoar. As bênçãos acompanham você. Não é você que corre atrás das bênçãos, mas as bênçãos correm atrás de você. A palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, gente, as demais coisas ele vai acrescentando em nossas vidas, amém? Então é isso, gente, fica com Deus e não deixa, gente, de seguir lá o Instagram da Heaven Livraria Cristã. O significado de Heaven é céu, morada do Altíssimo, tá bom? Então, beijo no coração e que Deus abençoe cada um de vocês, amém?